Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. Opa, nosso FAQ 42. Caramba, o negócio tá andando aí devagar, é pressa. Estamos aqui ao som de Thomas Lima, Govinda Jaya Jaya, do Dio Joias do Mantra. Tem muita coisa boa nesse disco. Hoje é o fundo, vamos ver do que a gente vai ficar. O fundo, nós vamos ficar o som de quem é o fundo hoje? Muito legal. Ó, vou botar essa música aqui no fundo inicial também, que é legal, do disco Samurai Collection. Olha que legal. Cada um tá de sair pulando assim. Se ficar meio agitado, nós vamos trocar aqui. Eu digo já qual vai ser. Fica ao fundo Samurai Collection. Esse é um disco de... Só um minutinho que o pai já disse. Tem uma marca chinesa ali na frente, aqueles cortes, aquele desenho japonês lá, uma espada, duas flores e escrito Samurai Collection na capa, né? O nome dessa música se chama Wings of the Eagle. Ele é bem agitadinho, é assim, tem umas musiquinhas calmas, parece um pouco Carlos Nakai, né? Mas é bem bacana. Nakai toca flautinha também. Tem sempre lá no programa Transmutando também. Eu vou começar hoje. Temos algumas questões, né? Sexta-feira, 00:10 agora. Eu dei uma breve dormida hoje, não fui pra aula. Dei uma relaxada sexta-feira. São 3 de setembro de 2011. Tá chegando 7 de setembro, feriadinho aí, hein? Que beleza, meu irmão. Eu tô aqui com catálogo. Esse livro aqui, ele foi editado pela Madras, né? Ele tem a cópia completa aqui da revista. Essa revista aqui, ó, Revista Espírita, tá aqui em francês do lado de cá, publicada em 1866 pelo próprio Allan Kardec. Inclusive partes escritas pelas próprias mãos dele. E esse livro eu falei muito dele. Tem aqui, ó, a passagem da própria revista em francês, certo? Palavras de Allan Kardec aqui. Revista Espírita, todo espírita já ouviu falar nisso, né? E esse livro aqui, Allan Kardec, eu não sou espírita não, eu gosto desse cara aqui, ó. Nem todo espírita conhece Kardec. As pessoas criaram a religião das obras básicas somente e acabou o resto. Errado. Está totalmente errado. Limitado. É o nosso ser humanozinho meio cheio daquelas visões, né? De fechamento, de eu sou, eu tal. Ele fala que proibir um livro é temê-lo. A livraria espírita. Aí ele fala que ele explica por quê, o que o espírita deve ler, né?
Tem aqui fotos bem antigas da época do local onde saiu, né? Foto da livraria lá na França. E aqui ele indica livros de todo tipo, livros, estudos e sessões, os tipos de evangelhos que tem que ser lido, tem que ser buscado. Que o estudo do espiritismo não se resume só àquilo que ele acha que é. Qualquer estudo espiritual é estudo do espiritismo. Seria o que a gente chama de espiritualismo, né? Não sou de lugar nenhum. Essa seria falar sobre filosofia, né? Obras feitas fora do espiritismo. Aqui, obras feitas, não sei se vai dar para ler porque eu vou diminuir a resolução, senão fica gigante no YouTube. Obras feitas fora do espiritismo, meu irmão. E ele diz para ler a Bíblia, os livros na Índia. Allan Kardec fala para ler. Ele fala para você ler os livros contrários ao espiritismo. Livros sobre ateísmo para você ler, para ver se você já não está pisando na maionese nos seus misticismos. E diz que qualquer tipo de liberdade de estudo tem que ser pesquisada e adicionada, se comprovada real. Isso parece brincadeira. Nós vamos fazer um curso especial para o espiritismo. Livros de Nostradamus, ele indica alguns aqui. Religião do Bom Senso, ele diz sobre o budismo, né? Impressionante esse livro. Magnetismo. Então, um pouco de tudo aqui. Tem foto do Allan Kardec, obras contra o espiritismo aqui, indicando livros que falam contra o espiritismo. Proibir o livro aqui, Proibir um livro é sinal de que se teme. O espiritismo, longe de temer a divulgação dos escritos publicados contra si, proibidos a seus adeptos, chama a atenção desses a público para tais obras, a fim que possam julgar por comparação. Isso não é palavra de autorzinho qualquer, não, que escreve por aí em cima de suas concepções. Isso é palavra do decodificador, né? Um cara cientista que por vezes fazia pergunta no livro dos espíritos. Tá ali, ali embaixo tem uns livros, tá vendo? Eu separei alguns livros ali, e ali tem vários de todo tipo. Tem alguns que eu separei mais para aqui, mas está longe, está muito longe ali, né? Não vou pegar ali. É porque tá cheio de fio aqui. Não posso, para botar de volta dá muito trabalho. Enfim, nós vamos fazer um material para o espiritismo com material didático, um curso que vai ter apostilas, um mini livrinho para a pessoa imprimir, estudar, baseado em Kardec, baseado em vários livros da doutrina espírita, livros externos que falam sobre o assunto, né, para a gente trazer e limpar essas situações aí. Vamos começar. Fantástico, é fantástico. Você que se diz espírita, que todos nós no fundo somos espíritas, aqui é Allan Kardec, né? Vou tirar aqui que começou um tamborzão aí, cara. Calma aí, mano. Devagar, rapaz. Que pressa é essa? Vou botar um CD aqui muito legal, lindo, CD lindo, chama Chakra Healing, de Jim Iveson, Root Chakra. Olha que música linda. E no fundinho, vamos lá, vamos começar? Já comecei, né? Estou enrolando aqui, mas estou falando uma coisa de extrema importância. Eu vou chamar aqui, A Liberdade de Allan Kardec. O cara, para mim, o cara, esse aqui é o cara, mas não aquele visão fechada. Eu admiro tanto quanto Sócrates, né? Eu admiro Sócrates, admiro alguns autores, Krishnamurti, tem algumas visões legais sobre algumas coisas que eu gosto de ler, né? E admiro pra caramba isso aí. Liberdade, cientista, pesquisador, sabe? Além de sentir, questionava os espíritos e botava em xeque lá, e aí, que isso? Isso aqui, como é que foi lá ver se era real? Foi pesquisar, foi mexer, sabe? Um cara aberto, antenado, lúcido. Não tem essa de falar, não questione. Questione sim, espírito mente, né? E médium desequilibra também. Tem animismo, tem vaidade. Sempre tem que botar em xeque isso numa boa, com humildade, com carinho, sem medo, sabe? Vamos lá? Hoje nós recebemos algumas mensagens, tem algumas para serem lidas aqui. A gente recebeu uma mensagem da Thaís, foi pelo G-Talk. Diz que teve uma saída rápida, mas não foi agradável. Estava escuro o ambiente, nisso eu senti um forte uma energia incomodando o chakra do plexo solar. Era desagradável, parecia que estava saindo energia dali. Escutou uns barulhos que não sabe explicar, uns gemidos como ruivos.
Nisso sentiu medo, acabou rezando o Pai Nosso, isso fora do corpo, claro. Aí voltou para o corpo. Queria saber quando proceder, quando a gente sai do corpo e se vê numa situação assim. Quando não conseguimos nos mexer, ficamos ali sendo vampirizados por causa do medo, acabamos voltando. Ó, essa é uma pergunta, vai ter outra aqui. Olha, esse caso aí é um caso natural de, além da falta de maturidade, de uma provável, está saindo um pouco lastreada de energia, Thaís. Trabalhar mais as energias e cuidar também da sintonia, e principalmente, isso não vem do dia para a noite, a maturidade. Tá lá fora, cara, começou a ouvir o ruivo, sabe? É uma zona de desequilíbrio, é muito difícil manter a ordem às vezes num ambiente, porque a teoria ela abre espaço para uma coisa chamada, que é diferente, chamada prática. Você sabe, todos os livros tem, todas as bíblias e tal, mas na hora do vamos ver, meu irmão, é diferente. Mas é por isso que você tem que conviver com isso durante o dia a dia, porque é só um plus, é mais complicado, mas a energia é mesmo. Se você mantém calma durante o dia, você vai conseguir ter um bom equilíbrio do lado de lá. Até lancei hoje uma chargezinha lá no Facebook, no IVA lá, sobre isso, né? As filas de inconsciente gigante, a fila do semiconsciente mais ou menos, a fila dos conscientes bem pouquinho, a fila dos conscientes no corpo foi um paralelo assim de como nós estamos. Então é muito mais difícil ficar lúcido no corpo, porque lá é uma fuga. Não, eu quero sair para ficar lúcido lá, porque lá eu vou ficar legal. E poxa, não lembrei da experiência, poxa, né? Porque não está lúcido no corpo, não está desperto. Não conheço ninguém tão lúcido no corpo, poucas pessoas, eu não me encaixo nessas. É difícil. Quando eu falo de lucidez, é percepção mesmo. É isso aqui pulsando na vida, sintonia, tinindo o tempo todo, equilíbrio. A pessoa mantém o trabalho, mantém o dia a dia, mantém o seu relacionamento, sabe rir, sabe, mas está o tempo todo consciente, que está encarnada, que está passando por uma vida, é um processo. Não vem aquelas fugas, não, eu quero aproveitar minha liberdade, eu quero ser feliz, então eu vou tentar de tudo. Ele tem maior consciência do que essa maluquice de mergulhar na vida procurando a felicidade extrema em um processo de passagem. O cara é lúcido, o cara está desperto, ele sabe que a vida continua. Aqui numa simples continuidade, ele toma cuidado com isso aqui, ele tem um radar ligado aqui o tempo todo. Que é isso que eu estou sentindo, sabe? Ele tem percepção das pessoas, ele olha para o lado, ele entende o que as pessoas são. Ele tem paz nesse sentido, sabe que não vai achar tanta força assim lá fora, ele não busca isso lá. Ele tem compreensão que às vezes as pessoas vão chegar para ele dizer que ele mantenha calma. Isso é abertura, é um amparador encarnado, é um serzinho consciente da sua situação. Não é um grande espírito como Jesus, nada disso. É um cara desperto, é um cara aberto, um cara que tem os altos e baixos da balançada, mas quando chega ele tem noção que a vida não é só altos, que a vida, pelo contrário, nós nascemos para aprender a conviver com esses baixos, sejam nossos ou de quem está perto, o tempo todo vai estar acontecendo. Esse é o cara que vai ter uma excelente energia, uma prece perante os seus pensamentos. Quando ele reza um Pai Nosso, quase a diferença existe ali, porque ele faz aquela ligação direta, mas ele é como se ele estivesse o tempo todo semi-ligado, sabe? Sentindo, ouvindo as intuições, percebe as manifestações também negativas, sabe desviar com carinho, sabe não criar aquela, não, no meu lugar não é aqui, não. Ele sabe que o lugar dele é ali, ele está feliz de estar encarnado, está feliz da oportunidade, do clique da vida. Isso, rapaz, ó, isso é o cara lúcido. Me diga quem está assim, rapaz, é raro pra caramba, é difícil. É muito complicado. Uma coisa é você saber, você está olhando, eu me considero assim, eu olho, eu sei mais ou menos o atalho. Vai andar para lá. Ó. Paulada, irmão. Mas é importante ter essa alegria. A vida é alegre. Alegre porque você está servindo a um propósito e está desperto na sua vida. Quando você vê uma dificuldade, o cara, eu estou falando isso aqui, parece brincadeira, mas não é não. Você não fica desesperado. Você, pelo contrário, você acha que é justamente ali que você pode ser útil, né? É um cara desperto. Todo mundo se desespera, o cara se acalma, porque ele, a muriçoca morreu, eu passo direto, tô brincando, fiz com a bichinha lá. Enfim, ele não faz essas maluquices da muriçoca como eu aqui. Então é cuidar das energias, né? Manter a sintonia elevada. Quando acontecer isso aí, você tem a mesma compreensão que você tem no dia a dia, você
Tem calma, porque você está o tempo todo bem conectado. Então naquela hora do medo você até rola o medo, né? Mas está tocando no seu interior algo como esse, ó. Então você tem uma coisa que os mentores acessam rapidamente, assim. Vai acontecer, vão ter idas, vão ter vindas, uma deitadinha que dá de 5, 10 minutos, você cai naquela lembrança, alguma energia que está conectada a você, distância, ou desencarnado, alguém com problema que te envia uma mensagem. Aí vocês têm você sabe discernir, peraí, isso aqui pode ser isso, isso aqui pode ser aquilo, pode ser repercussão disso, né? Sabe que dá uma caidinha de vez em quando, então você mantém mais a frequência elevada. A outra pergunta, no caso, ainda logo do medo, por causa do medo, acabamos voltando para o corpo. A pergunta é, no caso ainda de ter voltado ao sono, lembrei do áudio que você fala sobre a luz branca, amarela, eu levantei e acendi a lâmpada, fico em cima da cama e ainda virei de lado, mesmo assim ocorreu o desdobramento. Só que o que me deixa preocupada foi que me projetei e fiquei como estava no corpo físico, deitada de lado, não consegui me mexer. Lembrei, acho, do seu último áudio, você fala que para puxarmos o dedo para ver se estava, né? Eu fui olhar minha mão e achei diferente dessa do corpo, né? Estava com a cor azul transparente, as outras me enxerguei só transparente, entende? Nisso puxei e realmente esticou, e puxei de novo e arrebentou. Puc, né? E como é, rapaz? Arrebentou. E nisso lembrei do áudio que você esticou e simplesmente o dedo voltou. Muito louco, aconteceu muitas outras coisas, não lembro bem. Isso aí é legal, né? Se explodiu o dedo, tem calma, que é só um processo energético mental. Em segundos a mente prega essa artimanha na gente. Outra pessoa chegou para mim também e mandou: rapaz, você falou de uma técnica aí que puxa o dedo fora do corpo, você sabe se estava fora do corpo. Puxei, torou. Ainda falou assim, né? Torar lá na Bahia, quebrou meu dedo, torou. Aí eu fiquei desesperado, perdi a consciência. A técnica não funciona não, o cara falou. Me lascou. Calma, irmão. Dá uma esticadinha, se torar, não tem problema. Oh, meu dedo caiu, poxa. Volta de novo. É só uma plasmagem, é só uma ligação psicológica ali. Pode acontecer. Isso, né? Se preocupe não, viu? Aí essa cor azulada, sinal que você estava um pouco mais afastado, entende o corpo e a proximidade do corpo. Aí você pode ver também um transparentezinho, bem cinza ou azulado, né? Por estar perto do corpo, você não tem aquela visão exata assim de pele, né? Você tem aquela coisa mais bem legal, viu, Thaís? O Rodrigo Leal, inaptos à projeção. Isso aqui é título do vídeo, viu? Também, né? Todo encarnado, sem exceção, está apto à projeção consciente. Algumas pessoas, por mais que se esforcem e se dediquem por motivos que vão além da sua dedicação e determinação, definitivamente não conseguirão ter uma projeção consciente na vida. Vamos lá. Não, todas as pessoas não estão aptas à projeção consciente. Por quê? Nós estamos num processo de extrema ainda densidade. Todos nós. Uns estão mais leves por motivos energéticos e da sua mentalização, e consequentemente menos karma, menos obsessor e menos um monte de processo energético, né? E acabam conseguindo mais facilmente um equilíbrio. Outras pessoas estão tribuladas com karmas e processos de erros passados. É muito difícil que uma pessoa consiga abrir a consciência fora do corpo, estando inconsciente no corpo físico. Você concorda comigo que a maioria das pessoas no mundo, me entenda, elas não estão tão abertas assim, tão lúcidas, né? Estamos quase adormecidos, não falando fora do corpo, não no corpo. Nós não temos muito pensamento de ajuda ainda, não temos muito pensamento de um estar amparando o outro. Pelo contrário, o que te vê é assim, se abrir um espaço, passa na frente, né? E não é por passar na frente, por pensar na maldade do outro, é porque não está sequer percebendo que existe alguém ali. Quando percebe alguém fazendo isso, nós temos raiva dessa pessoa. Filha da P, miserável, né? As pessoas tenham assim, nós somos assim, nós julgamos, falamos. Essa é uma inconsciência. O que seria uma inconsciência física? Seria aquilo tudo que eu falei nessas palavras anteriores para a Thaís. A percepção do que você é, do que faz, de que são aquelas pessoas que estão ali,
né? É como se você fosse um espírito consciente vendo pessoas encarnadas também precisando de ajuda em cada corpinho desse e ainda respeitasse ali o direito de ir e vir e crenças de cada um sem fazer sermão, acalmasse a mente para isso. Então, dentro dessa concepção, uma pessoa que está apta à projeção consciente diária, ou seja, não está apta a sair uma vez de vez em quando, que isso acontece com muita frequência com quase todo mundo. Às vezes tem uma experiência que é patrocinada para precisar um despertar, um encontro com um parente, um aviso, um sonho lúcido, um sonho semilúcido, enfim. Estou falando de projeção lúcida consciente. É apta para esse cara aí que está diariamente se cuidando. O resto vai conseguir eventualmente, como nós mortais, eu me considero nesse ponto, que fica mais lá e mais aqui, uma lucidez relativa, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a 15 dias, de vez em quando, né? Ele está naqueles indecisos entre lúcido e semiconsciente, dá umas balançadas lá para o cara de estar sozinho no canto lá, que é naquele que eu falei que é projetado no corpo físico, com lucidez, encarnado, com lucidez no corpo físico. Então essas pessoas realmente não estão aptas à projeção consciente. Por quê? Porque em si própria carregam muitos fechamentos. As pessoas estão ligadas muito em si mesmas. Quanto mais, e outra coisa, quando eu falo ligadas em si mesmas, não é pelo lado positivo, porque quando você está ligado a si mesmo é uma coisa boa. Você está observando, ligando, vendo o que está acontecendo de errado, para perceber. É uma meditação, uma busca, né? Por que eu estou sentindo aquilo? Eu estou falando, pensando em trazer recursos para si mesmo. É como se os outros não importassem nesse sentido. Como se ignorasse todos os outros para os lados do materialismo, digamos assim, né? É um apego à matéria, um apego a essa dimensão, uma inconsciência para a existência extracorpórea, para a existência de espiritualidade, para a fé, para qualquer tipo de energia, apesar de ter isso nela. Isso acontece porque nós somos internamente assim mesmo desencarnados. Nós temos dificuldades de felicidade, quando entra no corpo só aprofunda, a terra puxa para fora aquilo que nós temos de dentro, que é próximo, né? Você vem para a terra para isso, a terra puxa para fora. Ficar lá em cima é fácil, quando desce então quando a gente tem muita coisa ruim, puxa muito. Aí essas pessoas sequer conseguem parar e ficar quietinha. É confuso, faz mal, porque às vezes além de si próprio não estar tão equilibrado, a cobrança externa é muito grande. Então dizer que todos estão prontos não é verdade, mas todos saem do corpo de forma inconsciente, naturalmente. É um momento de você pode, como eu falo sempre, passar 20 dias sem beber água, sem comer. Você não pode passar 8 dias sem dormir, né? Você passa 3 dias sem dormir, você vira um zumbi já, né? 8 dias você dizem que chega a morte e não consegue. Você dorme em pé, cai, pode ter um colapso, né? Pode ter uma dificuldade orgânica enorme. Maior do que sua respiração, que parar de respirar morre mesmo, né? 5 minutinhos já é suficiente para sair daqui. Então, essa é a busca de nós seres humanos. Agora, por isso que nós estamos fazendo os trabalhos de divulgação em cima do assunto, com a ideia justamente essa. Levar a informação da melhor antena, da busca pela melhor. Quando você começa a trabalhar energia, mesmo você estando nesse nível de inapto, digamos assim, você começa então a sentir estranho, né? Mudança daquela energia, também você começa a sentir algumas funções, algum conflito que fica por um bom tempo, emocional e energético, e a força do conflito entre tentar melhorar o padrão mental, que não é do dia para a noite também. Aí essas pessoas vão melhorando aos poucos, é um primeiro passo, aí vão tendo de vez em quando uma experiênciazinha semilúcida, paralúcida, e ficando aí nas áreas da inconsciência, cai no umbral e vem, melhora tal. Esse ponteirozinho assim, ele não sobe de vez, ele vai subindo, ele vai vindo, ele dá uns picos, cai. Aí com o tempo a média desse ponteiro fica um pouco mais elevada, né? Ele começa a ficar mais pelo meio, não vai para cima, um pouquinho desce. Isso é a velha sintonia. A sintonia estando ali é o ponteiro que eu diria da chave da sintonia, né? Algumas pessoas mais se esforçam, dedicam, não vão, por esse motivo, né? A dedicação às vezes ela não vai só na prática energética. As pessoas veem a informação, muitos pesquisadores, muitos livros, inclusive livros americanos, você pega o livro e vai ler, ele só tem lá, sai do corpo, técnica, tal, consegue até uma experiência ou outra pessoa, consegue sim, mas não consegue sempre, porque o ingresso do estado emocional e do equilíbrio, ele não é só a prática, quer dizer, a saída não é só
energia, todo um processo mental. A lucidez não começa só porque você quer que aconteça e eu vou fazer uma técnica mágica e beleza, amanhã eu vou sair de novo para fazer isso. Não funciona assim. O verdadeiro projetor é um ser consciente. Se a vida continua, não continua, e o cara tem lucidez para isso. Que os fatores podem fazer com que o indivíduo seja inapto à projeção independente, só já falei, né? Independente. Recebi a mensagem também pelo Facebook. O ideal é mandar pelo site, mas enfim, né? Certo. Moro em Portugal. Antigamente frequentava um centro espírita, a Luz do Caminho, muito após o nascimento da minha segunda filha. Mas após o nascimento da minha segunda filha, tem sido difícil poder ir lá. Eu gostaria muito das sessões de esclarecimento. Deixa eu aproximar aqui, que eu estou olhando de longe. Eu gostava muito das sessões de esclarecimentos. Eu gostava de fazer eu gostaria de fazer uma pergunta há tempos. Eu tive um sonho que eu me encontrava numa casa que eu não conhecia, mas sentia a presença de irmãos. Ouvia ruídos, então eu disse que eu não tenho medo que se manifeste. Nesses instantes começaram a aparecer irmãos, espíritos por todos os lados. A primeira coisa que me veio à cabeça foi que eles queriam ajuda, então eu comecei a ajudar para pedir para que eles seguissem o caminho da luz. Quando acordei, me lembrei de tudo e senti uma paz tão grande dentro de mim. A minha dúvida é se eu teria mesmo ajudado os espíritos, irmãos, ou às vezes, ou que foi um sonho que eu tenho projetado sem consciência. Tenho muitos sonhos desse tipo, de que estou a ajudar pessoas nesse assunto. Ajuda sim, com certeza. Você pode estar... É a questão da disponibilidade. Provavelmente, se você ficasse com medo, aquela energia continua turbulenta, porque o trabalho não é feito só por você, é feito pelos mentores. Isso você não está numa semiconsciência para lucidez. Aí quando você abre a possibilidade de ajuda, os mentores intervêm, né, fazendo com que aquele ambiente fique propício para aquilo, e aí você começa então a entrar na frequência espiritual dos mesmos, e eles começam a aparecer para você. E acontece muito isso, que já aconteceu comigo, um processo parecido. Foi o peão projetivo, um relato em que eu não sabia o que eu ia fazer com tanto espírito ali. Foi um dos primeiros relatos meus de amparo. Foi o primeiro relato de amparo que eu despertei para o amparo. E ali sozinho, através da ajuda dos mentores, eu joguei, não fui eu, né? Usaram o meu corpo para passar energia para aquela galera toda. Foi um peão projetivo, eu comecei a rodar no meio. E o corpo ficou dourado e tal, e aquilo mexeu demais comigo, né? Foi um despertar, né? Então foi com certamente o que você fala, eu me vejo nisso. É assim que funciona, devagarzinho. E você está se vendo sinal que você está meio que ligado a um amparo. Você vê a maturidade que você fala no seu relato, em que você abre mão do medo para ajudar. Isso é fantástico, é isso aí que a gente busca. É esse o caminho. E está no caminho certinho, Cátia. Perfeito, legal mesmo. Obrigado pela mensagem, porque isso para mim foi uma mensagem. Não tem dúvida aí. Tem uma mensagem aqui que foi mandada pelo Jerônimo, certo? Depois eu explico, eu mando e-mail para todo mundo aqui agora, fazer assim, pensando que eu respondi. Volta lá, rapaz, sai do mesmo. Gostaria de saber se minha ideia está errônea. No plano físico existem regras que nos estipulam o tempo de limite e espaço, certo? Já na espiritualidade, essas limitações existem para que os que delas necessitam ainda não conseguem se vincular delas. Bem, gostaria de saber se por acaso no plano astral mental existe a possibilidade de a gente desbravar o passado e o futuro. Parece meio louco, mas dentro disso que eu entendo é possível sontar. Sim, ele falou que podia. É possível. É bem complicado falar nisso, porque a nossa concepção de início e término e de tempo cronológico, o processo de passagem, é um dos tipos do aprisionamento da Terra. Quando a gente nasce para vários aspectos. Primeiro, para aprender a conviver com as dificuldades que nós temos em nós mesmos, incluindo karmas e outros processos. Segundo, para melhorar o que nós somos nos aspectos que precisam ser melhorados, né? E também para conviver com outras pessoas com dificuldade, e também para ter noção do que é o tempo. Porque se você viver só na imortalidade, você não quer saber o que, não ia nem dar valor ao seu tempo, ou ao momento, o que é aquilo, né? Então nós temos uma visão aqui
travada dentro. Quando a gente fala de eternidade, a gente sempre imagina daqui para lá, mas quem sabe a eternidade também nunca existe, nunca teve um começo e também nunca vai ter um fim, né? A verdade é que a sensação de tempo no mundo espiritual, já no corpo astral, já é relativa. Você pode estar fora do corpo por 15 minutos, ter passado algumas horas, pode parecer que passou algumas horas e passaram somente alguns minutos. E em corpo mental isso a velocidade não existe praticamente, né? Você pode estar inclusive em outros planetas em velocidades fantásticas, praticamente se desintegrando e aparecendo lá como se estivesse quebrando o espaço e o tempo, ou está em vários lugares ao mesmo tempo. Só se divide em ambiguidade, tem vários lugares ao mesmo tempo. E como a consciência ela fica múltipla, desperta como um corpo mental, coisa parecida, enxergando por todos os lados, praticamente ela consegue enxergar, ela chega no espaço de tempo, eu consigo captar 20, 30 mentes ali, um espírito equilibrado, em segundos, em várias vidas passadas e futuras. Agora, sobre a ida e vinda ao futuro, especificamente ou passado, é uma coisa que a gente não consegue dimensionar ainda isso. Não. A nossa mente não cerebral, né, ela não consegue trazer, assimilar. Talvez essa seja uma das grandes dificuldades da compreensão do que seria essa coisa toda lá em cima, porque a gente só consegue enxergar o universo no tempo cronológico, quer dizer, início e fim, e em uma dimensão material. Você não consegue olhar para cima e imaginar que o universo existe em várias dimensões, não só nessa, e ele existe também, continua existindo, e pode ser acessado tanto no passado como no futuro. Então quando você olha para o céu e vê um planeta ali, e não tem vida naquela frequência. E imagine que talvez você entre no universo e tenha subdivisões dimensionais, e cada planeta tenha também subdivisões de frequências energéticas dimensionais. Planetas podem ser, a Terra, por exemplo, tem 7 dimensões astrais, sei lá quantas mentais dizem ser 3, enfim. As dimensões causais, e nada disso ainda é a consciência. Outros planetas têm outras manifestações energéticas, vai saber quais são, de frequências dimensionais, podem ser as mesmas. O universo por si só, quando você sai, como é o processo? Se eu saio na dimensão troposférica, na dimensão física, e saio para um planeta, é uma dimensão. Eu chego nesse planeta na dimensão material. Eu posso sair em dimensão astral? Será? Será que a dimensão astral está só presa? Ela vai até onde essa dimensão astral? Posso ir em dimensão astral, e essa dimensão astral está interligada também com aquele planeta ali. Posso ir em dimensão mental, interagir na mental e também ter enxergando as dimensões astrais. É uma coisa muito complexa se você parar para pensar só no lado dimensional. Quando a gente começa a transformar a dimensão com passado, futuro, ou seja, com liberdade aí, meu irmão, você percebe que não deve ser uma liberdade de um espírito superior. Isso é assunto para a gente pegar uma Coca-Cola aqui, meu amigo, e começar a fumar maconha da conversa, porque isso aí é uma droga, meu amigo, para você sair doidão, né? É a física quântica que faz muito esse tipo de questão, né? É impressionante. Vamos marcar um dia para a gente sentar assim e viajar no corpo. Legal a pergunta, de cunho filosófico, sinceramente. Tem um bando de livro aí que vai falar X, Y, mas sinceramente não acho que a gente tenha como dimensionar isso. Isso é uma coisa totalmente aberta. Isso aí está tudo antes do que seria uma possível criação, de uma possível situação, de como estão em consciências num nível em que não tem como a gente entender, acessar. É a mesma coisa de uma formiguinha pra gente. Na verdade, a formiguinha pra gente é mais próximo do que a gente próximo só dessa conversa. Pense no doido, meu irmão. Essa não. Olha, tá falando uma pergunta bem simples aqui, eu vou responder porque recebe muita pergunta, mas muita pergunta assim. A galera não estuda, cara. Vou dar um puxão de orelha aqui. O povo novo, eu não tenho nenhum problema, não, nada disso. Mas nem estudou, nem gosta de ler, não tem paciência para ouvir, né? Não tá nem escrevendo direito, tá escrevendo errado os bichinhos aqui, velho. Não vou nem falar nome por isso, né? Hoje eu queria saber, me aconselha aí, porque eu tentei sair do corpo e não consegui, não entendo por quê. A única coisa que eu consegui é arrepio. Que isso? Poxa, bicho, você nem ouviu o curso com certeza, cara.
não leu nenhum livrinho, não abriu. O máximo que você leu foi uns relatinhos para você sentir aquela emoçãozinha e se jogou lá no corpo. Lucidez no corpo, zero. Base para, se acontece um troço lá, você consegue se locomover um espírito, acabou o homem aí. Meu Deus do céu, vi o demônio, né? O crambulhão na minha frente. Aí depois é aquela velha história. Então o que vai acontecer com você é bem simples. Você vai tentar uma semana, 2, 3, meu amigo. Vai ficar talvez um mês, 2 e acabou, né? E vai voltar a jogar videogame. O negócio é mais profundo do que só essa busca de tal, não. É devagarzinho, tem que pesquisar, criando maturidade. Ela vem com o tempo, não se culpe tanto. Mas vai estudar, né? Tem um monte de coisa legal aí. Nem precisa nem de livro se não quiser. Ler é chato, certo? Mas é importante. Para aprender até a ler melhor, escrever melhor, pensar melhor, né? É importante ler. Mas vá também aí ouvir os áudios, pelo menos, devagarzinho, sentir aquela emoção, aquela magia da vida. Aquilo vai te conectar com a boa espiritualidade, vai te levar a um caminho bacana, né? São muitos e-mails assim. Eu não sou nem de falar, não sou de chamar a atenção. Às vezes é importante. Saulo, minha pergunta é a seguinte. É o Diego do GVA, Diegol. Qual seria o motivo de vários relatos de Noronha, do encontro de Noronha, inclusive o meu, relatávamos que estávamos numa sala de aula? Será que estávamos aprendendo primeiro ou fazendo algum curso? Lembro da Érica, japonesinha, uma das salas. A Érica, a figura, tem um vídeo dela lá. Eu chamei a Érica, foi de quê? Ramatiza. Negócio de Ramatiza atrás, assim, uma música, mulher toda esotérica. Pense na mulher esotérica. Rapaz, a japa ali já é quase evoluída ali, é de outro planeta ali. Ela só entrou aqui pra gente tal. Aí, será que estávamos fazendo algum curso, né? Lembro da Érica lá, e impressionante que tinha muita afinidade com o pessoal, mesmo conhecendo nessa vida. Igual os colegas que foram na minha sala. Sim, é normal. O que mais acontece quando você sai do corpo, você assistir uma palestra, você nem sempre você vai logo para o amparo, vai ter uma preparação. Ali em Noronha foi armado toda uma estrutura pra gente, tinha um palcozinho com pessoas cantando música New Age. Então é um encontro bonito, os mentores criam, tem os nossos parentes que gostam dessa energia de estar vendo seus queridos colegas fazendo isso. Então eles, através de plasmagem, de ligações, eles criaram um conceitozinho para a gente conseguir chegar lá. Claro que eles sabiam antes da gente que ia ter gente que não ia conseguir, que ia ter gente que ia chegar inconsciente, que ia ter gente que ia desistir, né? Mas foi feito uma coisa legal. Então ali tem salinhas, foram feitos lugares para que são levados algumas pessoas para o lugar. Então você sente aquela energia boa, mesmo que semi-consciente. É o que acontece no mundo espiritual com uma pessoa num lugar legal. Eles aproveitam assim para educar, para crescer, criar um vínculo, criar uma egrégora, uma energia. Fantástico, isso acontece pra caramba com a gente. E não é só saída para umbral. Eu não lembro, você não lembra às vezes, mas a coisa está acontecendo ao redor e essa sintonia chega na gente no subconsciente, a gente não perceber, né? A Isabelle mandou a seguinte mensagem: extraterrestres nas projeções. Querido irmão, gostaria de saber um pouco mais sobre a presença dos nossos amiguinhos intergalácticos que alguns, como eu, encontro durante as projeções. Sei que às vezes isso pode parecer apenas um modo como o nosso cérebro pensa bem pra caramba, Isabelle, ó, interpreta o que vemos do lado de lá, mas comigo é muito frequente. Com direito a encontrar vários tipos diferentes. A maioria me passa muita paz, inclusive até já me levaram para amparar. Entrar em naves, acordar no sonho, catalepsia deitada numa maca, com eles em volta, me passando paz e ajudando na catalepsia. Enfim, altas histórias. O que me deixa encucada é que eu não sou do tipo que fica pesquisando sobre ufologia, pelo contrário. Tinha até medo, né? Dos cabeção, dos zoião, dos homens. Será que você vai me morder, mano? Né? E você morde, mano, né? Eu vou brincar, eu não tenho jeito, né? Medo das projeções se tornarem mais frequentes. Outra, é possível mesmo ficar em catalepsia já projetado em outro lugar, como foi no meu caso? Sim. É assim. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Nunca falei disso. Recentemente, inclusive, eu tive uma experiência assim. Inclusive, eu vou falar isso agora. Vou falar que hoje vai passar um pouquinho de sexta-feira. Vamos tomar uma cachaça astral aqui, vamos conversar. Bater papo, né? Vamos conversar, tal. Essa projeção que eu tive,
que eu fui ver meu avô, lembra? Foi depois do FAC 39 Plus, eu tive uma experiência com um avô, pai da minha mãe. Ele desencarnou tem 1 ano e pouco, 2 anos mais ou menos, já está numa situação muito boa, equilibrado, despelou pra caramba, tinha medo da morte, ficou um tempão lá não querendo sair do corpo, o corpo já acabado, né, vítima do AVC, mas hoje tá beleza, novo, hein? E nesse dia eu estava deitado em catalepsia, foi como se eu tivesse visto, eu vi o túnel, e quando eu fui para essa sala eu ainda estava em catalepsia projetiva e estava balançando. Foi como se eu tivesse mudado de frequência dentro do corpo físico ainda. Olha que coisa engraçada isso. Eu estava dentro do corpo físico, corpo astral, mas eles pegaram e me tiraram dali antes. Eu continuei sentindo as repercussões, é como se fosse, porque não é que você saia daqui para um lugar lá em cima, é tudo aqui encaixado, só que muda de frequência, e muda 100%, né? Aqui mesmo. As ondas estão todas, nós estamos com respiração, com onda de celular, onda de satélite, onda de aba 4, né? De rádio, tudo aqui agora acontecendo, né? Isso aqui está rodando magnetismo, isso aqui é um imã que capta a voz, né? Esse microfone doido, babado, tudo junto. E a energia, as dimensões também estão todas interligadas aqui. Isso é claro, você vê, eu pego esse aqui é um laser, né? Tá ali. Ele está passando aqui na minha frente agora, tá ligado, né? Você tá vendo aqui que o bichinho tá ligado ali. Vou botar. Você tá vendo? Eu olho para você agora e não vejo. Quando eu aponto ali, porém, a gente está vendo. Mas aqui na frente, tem uma coisa na minha frente e a gente não consegue captar. Existe essa coisa. É imaterial. Aqui, ó. Passando aqui na minha frente. Peraí. Existe e é imaterial. Totalmente imaterial. Está em outra dimensão. Por vezes invisível. Né? E eu saí em catalepsia, continuei sentindo a catalepsia nesse outro lugar. Como se eu fui levado a uma poltrona toda especial nesse lugar, estava meio inclinado assim. Eu continuei saindo até que eu desvinculei do corpo, desvinculei da energia, foi tirado aquela energia mais pesada, mais densa, que eu fui deitar muito cansado aquele dia de manhã que eu gravei o FAQ. A energia da sintonia em si foi o que me levou até ali. Eles ajudaram a tirar as energias que estavam soltas, que te prendiam, perdão, a dificuldade, tanto que quando eu levantei de primeira, que eu senti aquele negócio balançar, aquele negócio, eu achei que não ia sair, até que eu fui até a porta, eu não sentia vínculo mais do corpo, eu só sentia aquela coisa lastreada. Então acontece de você sair em catalepsia, eles te puxam já para lá, e você ainda repercute lá fisicamente também, já está nesse lugar. Isso acontece é um processo até tecnológico já, viu? Os mentores conseguem fazer isso através de tecnologia, mas o QT não faz, né? Bem, loucura, né? Gostaria de agradecer, não sei o que tal, alguém no meu caminho vai ajudar, não sei o que tal. Então, ó, e o fato de você estar falando que o fato de você não estudar ufologia, não quer, ET não procura só cara que estuda ufologia, não. Se eles estão te procurando e você tem visto, é porque por algum motivo essa maturidade que você mostrou nos seus e-mails aqui, eu estava lendo, achei muito maduro. Não fique egóica com isso, não. Que eu também desvinculo dessas coisas, tento, né? Se não faz diferença, assim, eu manter sempre o foco no que tem que ser feito, que é o que importa. É importante, alegra isso, mas ouvir boas palavras, mas é manter o foco. Então já tive contato com eles também, algumas 2 ou 3 vezes, muito lúcido. Vi o caba um foi um pouquinho, quase do meu tamanho, outro pequenininho, cabeça de paraibano desse tamanho, o zoião dos infernos. Aí eu também me senti extremamente em paz, nunca assim, era tanta paz que aquele cara passava, serenidade, que eu não conseguia nem perguntar nada, porque assim meio que beleza, pô, massa, e não vou perguntar nada, não tenho vontade. Ele acalmava sua mente assim, energeticamente. Ele simplesmente nem falou, pediu para eu seguir, eu entrei numa salinha que uma porta que dava para um tipo de uma nave toda tecnológica assim, toda bonitona, meio cinza, meio branca. Quando entrei, apaguei, não lembro de nada mais. Então acontece sim, acontece experiência desse jeito e faz parte, viu? Muito legal mesmo, velho. A forma como você pensa, sabendo que podia ser uma interpretação cerebral, né? Mas mostra uma grande lucidez de percepção. Continue questionando e buscando. Se os ET chegarem, né? Tenha calma, né? Corra. Tô brincando. Aproveite a oportunidade. ET se aparecer na minha frente,
Se eu não sentir aquele magnetismo, eu exteriorizo logo a energia, irmão. ET você, né? Mim, ET, mestre Yoda. Tá bom, só um minutinho. Energia nele. Beleza. Vê se eu tiro aquela para o mentor. Se tiver mentor aí, se não for ET mesmo, eu vou exteriorizar em cima do cara ali. Desculpa. Sei lá, se tem alguém plasmado ali. Em mim, ser ET, vim até você para sugar. Não, painho aqui não. Legal? Vou eu responder para você já aqui. Essas pessoas todas eu vou responder aqui. Acho que eu tô... Sandra. O título Despertar. Ando curiosa e gostaria de saber se pode me responder isso. Todo dia de manhã ao acordar estou fazendo uma contagem regressiva. Estou falando 8, 7, 6, 5, 4, 3, vai explodir, não, né? Pá! Né? E mesmo desperta eu continuo e não me recordo do porquê. Grande abraço. Pode ser mentor, viu? Mentor tem esse costume de, antes de você despertar, para você não esquecer a experiência. Só que você tem esquecido, né? Acontece isso comigo, às vezes acontece com algumas pessoas. Natália, minha esposa, por exemplo, ela já ouviu uma vez, ela achou que fui eu, tal. Interpretou como se fosse eu, né? Eu não estava aqui ainda, estava começando aqui, Muriçó. Aí eu vi uma mensagem de acordar: respira e dorme, acorda, desperta. E estivesse tentando, ela estava em catalepsia para despertar e acordar, para lembrar da experiência, né? Aí respira e desperta, não lembra assim. Então você pode estar com essa contagem regressiva, pode ser a captação do seu pensamento do que ele está falando. Ó, você vai acordar aí, certo? Se fosse mentor burro, contagem regressiva, 1, 2, 3, não acredito. Contagem regressiva de 10 para baixo. É para descendo mesmo. Aí ele pode estar fazendo, ó, você vai despertar em 8, pode ser uma imposição psicológica. 7, vocês fazem muito isso com hipnose, né? 5, 6, 4, 3, 2, 1, acorda, né? Você, antes de terminar a contagem, você desperta e continua a contagem, porque estava com aquele processo de captação da mente do mentor, para você lembrar de alguma coisa. Pode ser sim, isso acontece. Não sei dizer se é exatamente isso, mas eu acho que é isso. Certo. O Emerson sim. Emerson da cadeia tá ali, ó. Cadeira do Emerson. Gente boa também. Eu adormeci, túnel colorido, comecei a ver um túnel multicolorido que me puxava para fora do corpo. O que seria esse túnel que eu vi? Era um tipo de cone multicolorido, uma sensação de estar sendo puxado, era muito forte. É exatamente esse túnel que os mentores fazem esse túnel. É um processo não só energético, mas como tecnológico, é equipamento mesmo, espiritual, que te leva diretamente para outra dimensão. Ele te puxa para você não cair logo em dimensões mais densas e acabar criando, como não está muito preparado ainda, ou para uma experiência mais saudável, com aprendizado, em um lugar melhor, com pessoas legais, ou para que você às vezes não está tão preparado ali para dimensões mais densas, muita gente em desequilíbrio, muita gente doente, né? Então essa cone puxa você direto para um lugar melhor. É maravilhoso. Quando eu vejo esse cone eu fico feliz. Puxa, pai, pode puxar. Aquele negócio é energia retada, rapaz. Aquilo é forte pra caramba mesmo. Viu? O negócio é tenso ali, meu irmão. É tenso o negócio aí. É bom, não faz mal não, mas é presente. É só isso. Aproveite quando acontecer. Isso aí é muito conhecido, esse túnel. Bom, vou ler essa mensagem aqui, talvez a gente termine nela. O Paulo Zago já tinha mandado a mensagem pra gente, de vez em quando participa com a gente lá no Facebook, gente boa. Estava vendo o FAQ 31, onde leram minha mensagem e fiquei muito feliz. Gostei da sua opinião sobre o assunto 2012 e propus não acreditar que o mundo vai acabar em explosão, tal, em aspecto de ser de luz para o vida certa. Eu não consegui me projetar ainda, senti o saber do meu interior, mas que não está, digamos, organizado, né? Ando tendo conflitos internos e com pessoas próximas a mim. Já fiz técnicas energéticas uns tempos atrás, mas atualmente não ando fazendo técnicas por estar em conflitos que abaixam minha vibração. Mas que esses conflitos sejam de crenças, não que esses conflitos sejam de crenças, mas de algo interno que não está pronto ainda, torço para estar pronto logo. Acho que várias pessoas podem estar passando por isso também. E quando sentir que estou pronto, o primeiro lugar que vou é para encontros de Noronha e Foz também, que está tendo agora. Outro lugar do Ivan. Enfim, foi uma mensagem dele pra gente.
bacana, né? A busca. Olha, Paulo, busca cuidar assim das energias, né? Mas sozinho, se você tiver tendo dificuldade, vai tomar um passe, vai no centro espírita, vai no Jorei Center, sabe? Vai lá receber uma energia de reiki, vai no centro de Umbanda, receber um passe lá, um bicho gostoso demais, um passe de um caboclo, sabe? Vai numa festa de ciganos que sai, é uma alegria danada. Você mudando a frequência, porque às vezes a gente vai lendo para mudar, perceber que faz parte do dia a dia, os conflitos também fazem parte. A gente não se culpe tanto por eles, mas vai tentando melhorar aos pouquinhos. É você criar uma atmosfera de magia ao seu redor. Sozinho às vezes não dá, então vai dando uma passeadinha por aí. Quando você se sentir melhor, vai cuidando das energias também. Vamos monitorando esse radarzinho aqui com o nosso chakra, aos pouquinhos entrando em contato, vendo o que dá para melhorar, sem pressa, sabe? Uma boa, na fé, na manha, sem dar porrada interna, né? No swing, tal. E aí vai seguindo, até fazer o pagode aqui, né? Valeu? Bom, pessoal, nós ficamos por aqui. Eu ia fazer mesmo agora, brincadeira aqui, mas prefiro não baixar a sintonia. A gente fica por aqui e agradeço aí, bom fim de semana. Vamos manter um fim de semana legal, né? Equilibrado, cuidar, botar sempre uma musiquinha por perto, ó. Pensa aqui que legal. Outro dia, ó, eu não ando sem. É muito difícil eu estar na rua sem um fonezinho aqui ligado, não tá até ali. Bem calmo, agora eu ligo até no celular. Meu celular dá pra botar umas musiquinhas assim. Nem ando mais assim, o celular onde eu vou, musiquinha o tempo todo. Então, tô o tempo todo ouvindo alguma coisa assim pra poder, poxa, você tá andando assim, trabalhando um lado só. Isso ajuda, rapaz, ajuda tanto, ó. Estamos ouvindo agora o Chakra Balance, balanceamento de chakra, chakra alinhamento do disco Jim Everson, do Chakra Healing. Então você sente assim, uma diferença quando você segue assim, sabe, pessoal? Fiquem com Deus, certo? Eu também comentar aqui que eu vi o relato lá, o Joyce, o Fábio, a Joyce, o Alan, lá que a gente criasse, estreitar os laços. Então ela acordou a Joyce e fez um relato muito legal lá eu compartilhei lá no Facebook lá. E falando sua tentativa até Noronha, a tentativa dela ela chegou voando por cima, ela contou lá voando, cheio de imagem bonitinha. Imagina ela editando o vídeo, olha a sintonia, né? Ela pegou o vídeo, aí editou o videozinho. Isso pra mim é magia. Isso aí é o que é a reencarnação. A pessoa mostra a alegria do que tá fazendo, né? Botou musiquinha calma, aí relatou e mostrou não só a tentativa de ida, como conseguiu sair do corpo, mas a vontade de ter estado lá, e provavelmente esteve mesmo, apesar de a gente perder a lembrança. Aí posta toda cheia de alegria. Rapaz, isso é sintonia. É isso que a gente tem que buscar na vida: simplicidade, alegria, sintonia, leveza, calma, sabe? E a gente está conectado nessa energia, é fantástico, né? É um negócio assim. Bom fim de semana para vocês. Fiquem com Deus e até segunda-feira no FAQ 43, certo? Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade.